Olá, meninos, tudo bem? Então, com as instruções de hoje para o nosso trabalho avaliativo, que será entregue, gênero reportagem, ele está ainda em anexo para vocês. Basta imprimir este anexo. É uma proposta de redação e também com interpretação. Lembrando que é o gênero reportagem. Ele é muito fácil de identificar, pois é um anexo da nossa plataforma FTD. Lembrando que ele deve ser respondido a caneta azul ou preta. Propostas de redações a lápis, elas não serão corrigidas, tá bom? Não se esqueçam de colocar uma capa identificando que é um trabalho de redação, tá bom? Basta colocar numa capa, né? Pode ser uma folha de papel amasso com pauta ou grampear ali, né? De uma forma bem organizada, uma folha de chamex, tá? Bom, então vamos lá ver como é que é feita a estrutura de uma reportagem, tirar as nossas dúvidas finais para este trabalho. Bom, a reportagem, ela é um gênero informativo, né? Quando nós pensamos no repórter, a gente pensa numa pessoa que corre o mundo, né? Aprofundando nas informações, que chega em casa, levanta dados, é aquela pessoa que entrevista pessoas. Ele vai além da notícia, ele recebe aquela notícia e o que ele faz? Ele aprofunda os dados, certo? A gente lembra aí do Clark Kent, né, que é a identidade secreta do super-homem, e é bem aquilo ali mesmo. Bom, então o repórter é aquela pessoa que vai nos passar ali os dados mais profundos de um fato verídico. É importante lembrar que lá no anexo da FTD, a reportagem que vocês vão interpretar antes de fazer a proposta de redação é justamente sobre a questão do fake news. Tudo bem? Bom, hoje em dia é muito fácil obter informações verídicas. Nós temos o rádio, a televisão e agora a questão do podcast, que é as notícias que são ouvidas. Então, você pode estar ali fazendo outras atividades e ouvir as notícias principais do Brasil e do mundo através do podcast. Os repórteres, né, eles não andam sozinhos, eles carregam uma equipe, o cameraman, né, o fotógrafo, o próprio repórter. Então, eles são uma equipe ali muito bem formada, né? Então, além da equipe técnica que vai organizar o microfone, posicionar, então eles cobrem vários tipos de eventos, né? Então, o trabalho da reportagem para nos trazer os principais fatos, ele é muito importante, principalmente quando o jornal ele é de qualidade, sendo impresso, televisivo, via áudio, o trabalho da imprensa, ele é extremamente importante. Bom, quais são as características globais da reportagem? Então vamos lá, pensar nessas características. Bom, a partir de um fato, o repórter se desloca para o local, certo? Com a finalidade de informar as pessoas, tudo bem? Eles jamais os repórteres jamais eles vão incluir passagens emotivas. Eles nunca passam, por pior que o fato seja, ou por melhor que o fato seja, a cobertura, eles vão passar os comentários pessoais deles, na hora que eles vão redigir o texto. Eles vão lá, coletam as informações e depois eles vão redigir, eles vão escrever esse texto para passar para nós leitores. Eles nunca passam as informações, os comentários, os sentimentos dele para esse texto. A linguagem, a linguagem normalmente corrente, rápida, clara, certo? E ele é sempre assinado. Tudo bem? Bom, então vamos aí para continuando as características da reportagem. É um texto jornalístico longo, viu, pessoal? Tem como eu fazer uma reportagem curta. Por quê? Porque ela vai desenvolver a partir do lead da notícia. O que é a notícia?
o que aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, né? E quando aconteceu. Então, ela vai desenvolver o como e o porquê. Ele vai lá ver como é que aconteceu aquele fato, por que aconteceu aquele fato. Então, ele vai pegar para mim os detalhes. Claro que no estilo objetivo, né, para nós. Nunca ah, floreado, nunca emotivo. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só, como é que é, preste bem atenção na estrutura da reportagem. Lá no anexo que vocês estão recebendo e que vocês vão entregar na escola, chequem lá para mim se está nesse formato aqui. Eu tenho um título, e o título ele precisa sair do óbvio, ele não pode ser um título tão simples. E ele está ali na cabeça da reportagem, tá? Ele tem que despertar o interesse do meu leitor, tá? Ah, se eu quiser colocar um subtítulo para acompanhar o meu título, tranquilo. Logo depois, eu tenho um parágrafo guia. O que é o parágrafo guia? Nada mais que a notícia. Para que serve isso? Para fazer com que o meu leitor continue lendo a reportagem. Então, não é à toa. Bom, e aí logo depois tem aqui o corpo da reportagem, que são os parágrafos seguintes. Tudo bem? O que tem nos parágrafos seguintes? São os detalhamentos dos fatos. São as entrevistas, são fotografias, por isso vai o repórter, são gráficos, por exemplo, se ele está fazendo uma reportagem sobre fake news, ele pode sim trazer dados sobre quais são os países que usam mais fake news. Para isso, ele precisa chegar em casa e fazer o quê? Um trabalho de pesquisa, certo? Ele pode fazer entrevista? Pode. Quantas pessoas têm lido fake news nos últimos tempos? Então, o repórter, ele faz um trabalho bem minucioso. Então, por isso, a reportagem é um texto longo. E ela serve para quê? Para nos informar da melhor forma possível. É através da reportagem que nós ganhamos informação. E o que acontece? Saber, hoje em dia, a informação é muito valiosa. Não é só para a redação. É o que? Preparação para a vida. Então, continuando. Vamos lá, então, na nossa proposta de redação. Na nossa proposta de redação, ela vem trazendo para nós, primeiramente, a reportagem, para nós interpretarmos. Lembra quando eu falo para vocês o seguinte? É a partir da interpretação de um texto que nós escrevemos melhor o nosso texto. É muito fácil identificar o anexo, né? Especialmente o da FTD. Por quê? Ele vem, né, com a logo, né, da FTD. Então, olha só o que eu mostrei para vocês lá na estrutura da reportagem. Aqui, ó, o título. Aqui eu tenho a notícia, o que aconteceu, onde, quando, como e por quê, para quê? Para chamar a atenção do meu leitor. Aqui eu já começo com a entrevista. Tudo bem? Na verdade, duas entrevistas. Então, aqui ela vai tratar da epidemia de fake news. Ele poderia falar para mim um título, Os Fake News, mas não seria um título tão interessante. Então, o que ele fez? Ele fez um trocadilho. Como nós estamos num período epidêmico, ele também trouxe essa questão da epidemia. Porque ele vai falar o quê? Dessa questão os que se espalharam vários tipos de cura para o coronavírus, que na verdade não curam, certo? Então vamos continuar. Vamos ver, né, como é que o texto vem para nós. Tem essa questão desse boxinho aqui, que ele é muito bom, traz informações novas.
Depois disso tudo, ele vem com o corpo do texto. Então, ele traz aqui opiniões, tá? Lembrando que o nosso tema é a história do jornalismo brasileiro. Ai, professora, eu não tenho nenhum jornalista para entrevistar. Lembra que o trabalho do repórter é fazer pesquisa? Procure ali, ó, os principais repórteres brasileiros, procure ali qual foi o primeiro jornal circulado no Brasil, quais foram os principais repórteres de destaque no jornalismo, quais foram as principais reportagens que fizeram sucesso. Tudo bem? Bom, leiam com atenção essa reportagem, tá? Interprete essa reportagem. Por que alguns textos estão entre aspas? Porque são falas de outras pessoas, não do repórter. Tudo bem? As outras falas que não estão entre aspas são as pesquisas que o repórter faz para quê? Para acrescentar informação na reportagem. Tudo isso ele sentou, pesquisou e acrescentou na reportagem para nos trazer o quê? Mais informações. Bom, ele checa a informação e traz o quê? Novos, né? Acrescenta para nós várias fontes, várias. Ele sempre checa a veracidade, né? Os jornais sérios checam, ele não traz para nós coisas da cabeça dele, tá? Então a reportagem é um texto jornalístico que apresenta um conteúdo que é aprofundado sobre um determinado tema. É a partir de um fato, é a partir de uma notícia que eu tenho um repórter que vai lá e aprofunda o fato, tá? Bom, o que nós vamos fazer? Uma reportagem sobre o quê? Sobre a história do jornalismo brasileiro. Tudo bem, queridos? Vocês vão apresentar fatos marcantes ao longo do tempo. Eu tenho vários tipos de reportagem. Reportagem informativa, reportagem investigativa. Que vocês vão fazer para mim? Uma reportagem que linha do tempo. O que acontece? Esse tipo de reportagem você vai fazer o quê? Você vai mostrar para mim como é que foi a história, como foi essa história do jornalismo brasileiro. O que você vai mostrar para mim? Quem foi o precursor? Quem trouxe o jornalismo para o Brasil? Quem foram essas pessoas envolvidas? Como foram as transformações ao longo do tempo? Colete essas informações. O objetivo é traçar o quê? Um breve panorama do jornalismo no Brasil, certo? De lá até hoje. Tudo bem? Para isso você precisa fazer um trabalho de pesquisa. Ah, eu não tenho ninguém para entrevistar. A partir de quando você coloca lá o principal repórter, ele tem uma fala. Você pode assistir vídeos, certo? Dos repórteres. A fala deles aí você coloca o quê? Tá? Coloca o título, tá? Monta uma notícia. O que aconteceu? Ah, o que você está pesquisando? Os principais, a história do quê? O que aconteceu? A história da reportagem no Brasil ao longo dos tempos. Então, tem aí um fato para você pesquisar, certo? Então, vamos descer aqui para ficar melhor, nossa visão geral. Você vai criar uma sequência temporal. Então, começou lá no início, trazendo para cá. Tudo bem? Se possível, coloque anexo, tá? Isso acrescenta muito bem, tá? Coloque folhas com anexo com o quê? Com fotografia, gráficos, tabelas. Sobre o quê? Quantas pessoas liam o jornal lá no início? Quantas pessoas leem jornais agora, impressos? Como foi a evolução do jornal ao longo do tempo? Coloca a data lá do primeiro jornal. Como era antes? Então, tudo isso é muito bom. Tudo isso enriquece a sua reportagem. Você vai reproduzir uma reportagem para mim. Então, qualquer anexo que você vai usar vai enriquecer, tá? A reportagem jamais apresenta o que? A sua opinião pessoal. É escrita em uma forma padrão. Depois você checa. Você é o seu corretor. Você usou fontes confiáveis na internet para pesquisa? Você usou uma linguagem clara? Seu conteúdo fez uma reportagem temporal? A sua linha do tempo está correta?
Você começou a investigar sua reportagem lá no início, passou por o meio, chegou até hoje. Tem recursos visuais, você colocou pelo menos uma foto, tá? A sua linguagem é clara, concisa. O que é concisa? Tem nada de opinião nela. No início era muito bom, depois ficou muito ruim, ou no início era muito ruim, hoje está péssimo, nada disso, nada desse tipo de palavra. O título é chamativo, faça as alterações no rascunho, depois passe para a folha a caneta. Tudo bem? Queridos, vamos ver aqui agora um texto do Paulo Henrique Amorim, que é um dos melhores repórteres que nós temos, tá? O texto está disponível na plataforma da FTD. Eu vou passar para vocês, tá? Maravilhoso e é uma fonte para vocês usarem, tá? Como fala de um grande repórter. Vamos lá? Só um momentinho, deixa eu compartilhar o áudio do computador para vocês ouvirem bem melhor. Um momentinho, por favor. Que história pregressa anterior. Eu sou Paulo Henrique Amorim, eu sou jornalista desde aproximadamente os meus 18 anos. Mas eu sou jornalista desde quando o Jânio renunciou e o Brizola fez aquela maravilhosa rede da legalidade para empossar o presidente eleito constitucionalmente, que era o cunhado dele, o João Goulart. A reportagem pode começar de muitas maneiras. Uma delas é que a reportagem se imponha por si própria. Há um fato, um incêndio, um atropelamento, um crime, uma eleição, e aí tem que cobrir, tem que sair na rua e apurar o fato ocorrido. E pode nascer também por sugestão, seja do repórter, seja do editor, seja lá de quem for. Pode ser até o rapaz que está servindo um cafezinho. Então, digamos que eu sugira, por exemplo, fazer uma reportagem sobre o primeiro aniversário da ocupação do Morro do Alemão. A sugestão é aceita pelo meu chefe, pelo editor-chefe do programa. O editor-chefe, a primeira coisa que ele faz, então, é encaminhar a produção do programa. A produção do programa vai entrar em contato daqui de São Paulo ou lá do Rio, com a produção do programa no Rio, e pré-marcar, pré-definir alguns passos, algumas providências que eu precisaria tomar quando chegar ao alemão. Então, onde ir no alemão? Ver o que no alemão? Enfatizar o que no alemão? Contar que história pregressa anterior à ocupação do alemão? Como foi a ocupação do alemão? Quem ouvir no alemão? O que simboliza uma ocupação de uma favela que era o quartel-general do tráfico da droga no Rio de Janeiro? Então, esse é um trabalho do qual eu, repórter, participo subsidiariamente, dando ideia, discutindo, conversando, falando com a produção. Mas é basicamente um trabalho de produção. A entrevista é importante quando você precisa de um testemunho, quando você precisa de uma visão de fora do processo, quando você precisa de uma pessoa que entenda muito daquele fato, e quando você precisa tratar das pessoas que são as personagens da matéria. Por exemplo, vamos voltar ao alemão. Então vamos pegar a dona Maria da Silva, hipoteticamente, que morava dentro da área conflagrada. E o que aconteceu com a casa dela? O que aconteceu com a vizinhança dela? O que aconteceu com os serviços que ela passou a ter? Uma reportagem de televisão tem sempre que saber como começa e como acaba. Como é que eu prendo o espectador e como é que eu me despeço do espectador? E aí depois você organiza o meio. Ao organizar o meio, o que está entre o começo e o fim, não necessariamente o meio,
você tem que se preocupar com aquilo que é a alma da televisão, na minha opinião, que é o ritmo, o pique, para não cansar o freguês. A outra coisa que eu acho que é fundamental, e lamentavelmente isso é ignorado em geral pelos profissionais de televisão, é que a coisa mais importante de uma reportagem de televisão é o texto. Em geral, na televisão, se menospreza o papel do texto na suposição de que a imagem é mais importante, porque nós estamos falando de um produto que é televisão, visão. Mas não é verdade. Porque o texto é que conta a história. Você pode ter um vídeo espetacular que não se sustenta se a história não for bem contada. Que se esgota depois de 1 minuto, 30 segundos. E se você tiver um texto espetacular, você segura uma matéria de 4, 5, 10 minutos sem ter um vídeo espetacular. Até porque hoje a gente vive uma cultura que é falsamente uma cultura sem texto. Na suposição de que a internet, por exemplo, não tenha texto. E é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. O rádio dispensou o texto, a televisão dispensou o texto, mas a internet é texto. A internet é a recuperação da palavra escrita. E outra coisa também é que, nesse intervalo entre o começo e o fim, a reportagem tem que ter uma oscilação harmoniosa, inclusive na narração. Quer dizer, não pode ser uma coisa plana, uma coisa horizontalmente monótona, entendeu? Ela tem que subir e descer, subir e descer, subir e descer, dentro do ritmo. Subir e descer, o que é? É você descreve e vem com uma declaração forte. Mostra uma cena forte, aí depois vai para uma descrição mais leve, entendeu? O texto de televisão é um texto diferente do texto de jornal. É óbvio. O texto de televisão tem que ser um texto mais curto, tem que ser um texto mais manchetado, tem que ser um texto de poucas orações, coordenadas ou subordinadas. É um texto que tem que ter o verbo muito forte, que tem que evitar a voz passiva. É proibido ter gerúndio num bom texto de televisão. O texto de televisão é um texto que tem que ser mais coloquial. Como a televisão aberta é uma televisão que mexe com milhões e milhões de pessoas, quanto mais perto do coloquial, melhor. Agora, vamos com calma, porque o coloquial não é vulgar. O coloquial não é chulo. O coloquial não é medíocre. O coloquial é como as pessoas falam, como pessoas educadas falam. Respeito à verdade factual. Esse livro aqui é um livro colorido. Se você disser que ele é um livro em preto e branco, está errado. Isso aqui é um livro colorido. Né? Ele é colorido, tem cor. Respeito à verdade factual. Né? Você não pode mentir, não pode deformar, não pode suprimir, né? Omitir. A outra coisa que o jornalismo exige é que você tenha uma certa dose, uma pitada de ceticismo. Não acredite na primeira coisa que você ouve. Vai lá, confira, cheque, tenha certeza, busque a comprovação até onde for possível. A outra coisa é que você tem que ser, se possível, todos somos humanos, mas se possível temos que ser imparciais. Né? Não o trabalho na internet, nos blogs lá, cada um assume a sua responsabilidade pessoal e opina do jeito que achar que deve opinar. Mas, num trabalho numa TV aberta, num jornal, numa revista, você deve dar ao espectador o direito de ele próprio formar a sua opinião. Como assim? O meu papel é oferecer o máximo de informação possível
para que você em casa, sentado no sofá de casa, possa decidir você próprio, você mesmo, com o seu próprio livre-arbítrio, com a sua capacidade de refletir, ponderar e julgar. Não queira julgar pelo espectador. Ele não é burro. Ele sabe quando você está querendo empurrar a opinião dele na sua cabeça. E isso é o que acontece hoje. Bom, meninos, como nós vimos, as sábias palavras do Paulo Henrique Amorim, ele explica como ninguém o que é uma reportagem. Eu espero, né, que vocês corrijam, que vocês chequem a reportagem de vocês, que é para ser entregue. Lembrando que a reportagem não é uma matéria nova para nós. Estamos estudando a reportagem desde o início do ano e que vocês façam excelente atividade avaliativa, tá bom? Façam um bom proveito deste material de apoio. Beijo no coração e até a próxima aula.